nesse canal! Então, eu tenho um amigo, que ele é muito amigo meu, e ele ama ler. E normalmente quem me indicava livro era ele. Mas aí agora eu tô aqui em Londres, ele tá em Porto Alegre, então estamos um pouco afastados, não é mesmo? Mas ele me mandou mensagem ontem. Assim, a gente conversa assim, ó, eu mando mensagem pra ele num dia e aí ele me manda mensagem no outro dia, entendeu? Em horários totalmente opostos. Por exemplo, eu mandei mensagem pra ele, era 7 horas aqui no Brasil. Então era 3 horas da manhã aí. Aí ele me responde, é tipo 2 horas da manhã aqui. Então a gente tá assim, eu me sinto morando no Japão. Mas enfim. E aí ele me pediu recomendações de livro e eu fiquei pensando, o que eu vou recomendar pra esse menino? Eu recomendei e eu resolvi recomendar os mesmos pra vocês. Yay! Então, assim, eu peguei os meus, acho, favoritos da vida, assim, e recomendei pra ele. Então, vou recomendar aqui pra vocês. Então, o primeiro livro que eu recomendei pra ele foi O Extraordinário. E eu amo muito esse livro, eu vi o filme, mas eu acho que o livro é mais emocionante do que o filme. E ele me fez pensar muito porque é um menino que sofre preconceito, porque ele fez várias cirurgias no rosto. E você vê da ótica do menino que está sofrendo preconceito. E depois você vê da irmã do menino que está sofrendo preconceito. Mas todos são crianças. Então, tipo, tem várias narrativas diferentes, né? Personagens diferentes narrando o livro. Mas todos são crianças. Então, assim, faz todo sentido. Porque você vê aquela ingenuidade, sabe? Eu amei demais. Então, o segundo livro que eu recomendei pra ele... Esta trilogia maravilhosa. Vou ler esse ano, tá, gente? Esse ano. Eu recomendei a trilogia de Crescent City porque ela é incrível e é a minha trilogia preferida da Sarah J. Maas. Tem romance, tem fantasia. E essa trilogia, então, ela se passa num mundo que os vários tipos de seres convivem de boa, juntos. Tá, algumas pessoas estão morrendo e eles precisam descobrir por que estão morrendo. Então... Gente, delicinha. Esse é o primeiro livro, tá? Aí depois daí, gente, a ladeira abaixo. Eu preciso muito ler esse, eu vou ler esse ano, eu juro pra vocês. Mas assim, é a minha trilogia favorita da Sarah J. Maas, embora eu ame tudo que ela escreve. Aí a segunda coisa que eu recomendei pra ele foi Tronos de Vidro, que também é da Sarah J. Maas. Porém, tem uma pegada um pouco diferente, assim. Tem um reino que não tem mais magia. Tem uma competição pra ver quem vai ser o assassino do rei. Então, cada um dos lords, dos influentes lá do rei, escolhe um assassino. Então, cada um dessas pessoas influentes, lords e barões, etc., escolhe um ser pra ir representar nesse campeonato pra ver quem vai ser o assassino do rei. E aí, o príncipe, o Dorian, escolhe a Kailena, não sei falar o nome dela, que é uma menina que tá presa numa mina que eles pegam minério, sei lá. E aí ele leva ela pra essa competição. E aí, durante isso, começa a acontecer os assassinatos e ela tenta descobrir o assassinato. Esse é o primeiro livro. Mas assim, o primeiro livro não tem nada a ver com os outros. Só que se eu contar os outros, eu vou dar o plot do final do primeiro livro. Então assim, leia, é uma série muito, 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 muito incrível. O último livro é o meu preferido da série. Assim, olha, acabou. Tá acabada a série inteira, já tá publicada. E a série inteira é incrível. Incrível. Eu amei demais. E o último livro fecha, assim, perfeitamente, sabe? Então, os outros livros que eu indiquei pra ele, Assistente do Vilão e Aprendiz de Vilão. Aliás, ao contrário, Assistente do Vilão e Aprendiz do Vilão. E assim, não tenho mais o que falar sobre esses livros, né? Incríveis, perfeitos, amo demais. Nesse, tem uma menina que precisa de um emprego, tem um vilão que pode dar um emprego pra ela. E ela vira assistente dele. E aí, nesse primeiro livro, tem alguém que tá entregando as coisas que o vilão fala, que o vilão planeja pro rei. E as coisas estão dando errado por causa disso. Eles têm que descobrir quem que é a pessoa que tá entregando. E no segundo livro, então, eles já sabem quem que tá tramando contra o rei. E eles resolvem aumentar o reino. Tem aqui o vídeo só sobre esse livro. E eu já falei dele nos lidos desse mês. Então também vou deixar aqui o card.
E, gente, não tem mais o que falar sobre esse livro, é incrível, leiam. Aí um outro livro que eu li, que eu me surpreendi, mas que faz muita vibe desse meu amigo, foi O Homem Bicentenário. Eu acho que eu deixei ele nos livros de algum mês. Eu vou deixar o card aqui também. Que assim, olha, foi incrível. Foi uma história leve, foi uma história rapidinha. Eu nunca imaginei que eu ia gostar de ler algum livro de Isaac Asimov, porque eu sempre achei que, tipo, eu não sou muito fã de sci-fi. Então, eu achei muito leve, muito rapidinho, muito gostosinho de ler e foi uma ótima indicação que eu dei pra ele. Então, outro livro que eu indiquei foi Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Ele se passa aqui em Londres, mas na comunidade Punjabi, eu não sei se fala assim, que é a comunidade indiana aqui de Londres, onde as mulheres têm que ser muito recatadas. Elas não podem usar roupas que tenham decote, mostrar o corpo, e o pensamento delas tem que ser muito recatado também. Tem várias coisas que elas não podem falar sobre, que é assunto só para os homens. Então, é bem diferente a cultura delas. E nesse livro, uma filha de imigrante indiano, ela vai lá e ela começa a dar... Ela foi para dar aula de leitura, de escrita criativa, mas quando ela chegou lá, ela viu que a maioria das mulheres não sabia nem escrever. E ela foi começando a ensinar elas a escreverem, e algumas que já sabiam escrever começaram a escrever pequenos contos, porque era a ideia da aula, né? E aí ela vê que a maioria das mulheres são viúvas, são mulheres de mais idade, e elas gostam muito de escrever contos eróticos. E nesse livro eu achei muito interessante porque, assim, elas dão cada nome pra órgãos sexuais que você fica assim, da onde? Que criatividade foi essa, mulher? E foi muito bom, foi muito, 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 muito bom. Eu gostei demais dessa história, principalmente por conhecer uma cultura nova. Bom, aí você acompanha, tá tendo vários problemas na vida da menina, que foi ensinar, e aí você acompanha as senhoras, porque a sociedade não gosta tanto assim que as senhoras falem sobre isso, né? Então é muito, muito, muito bom, eu recomendo demais. Outros livros que eu recomendei que também não tem comentário: Six of Crows e Crooked Kingdom. Gente, já tem vários vídeos no canal, mas eles são uma história por fora da história do Sombra e Ossos, que também tem no filme. Essa história, então, se passa no barril. Então, essa história é mais voltada pro Cass, pra Inês, pro Jasper, pro Matias e pra Nina. Não tem quase nada da Conjugadora de Luz lá. E é uma história muito boa. Esse é o primeiro livro, esse é o segundo livro. Eu recomendo demais. É uma leitura leve, é uma fantasia muito fantástica. E eu gosto muito desse mundo. E assim, não tenho o que falar, é incrível. Mas então, no primeiro livro... Então nesse primeiro livro, o Cass é contratado pra impedir um assalto e impedir que uma droga vá pro mundo inteiro, uma droga muito perigosa. E no segundo livro você descobre quem produziu a droga. E, enfim, os rolos acontecem tudo em torno dessa droga, que é a Judas Parem. E é muito, 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 muito bom. Eu li muito rapidinho. E ambos estão bem marcados, ó. Eu, assim, amei. Aí depois fiquei pensando que tinha acabado, mas não, lembrei de mais livros. Então, outro livro que eu indiquei e eu amei demais, Fort Wing, ainda não li a continuação, mas olha só, bem marcadinho também. Eu amei demais. Então, conta a história da Violet. Nesse mundo, ou você é escriba, ou você é soldado, ou você monta dragões. E ela queria muito ser escriba, que seria tipo um estudioso. Mas a mãe e os irmãos são montadores de dragões. E a mãe obriga ela a virar montadora de dragão. Embora o pai fosse escriba, ele faleceu. E a mãe dela disse que não, que ela tem que ser montadora de dragões. E aí ela comenta que ela é muito frágil, que ela não tem força, que ela cai e torce o tornozelo por qualquer coisa. E ela não sabe como ela vai sobreviver nessa academia, que é a parte dos dragões, né? E aí, assim, gente, ela sobrevive, tá? E aí tem uma prova pra entrar, você acha que ela já vai morrer ali, ela não morre.
E aí, eu tô falando que ela não morre porque, assim, não é spoiler nenhum, porque tem uma trilogia inteira, né? E aí, durante as aulas, você sempre tenta entender o que ela tá fazendo. Tem aula de luta, ela é má na luta, mas ela conseguiu passando, enfim. Então, muito interessante, eu gostei demais, eu indiquei pra ele. O próximo livro eu vou dar uma roubada, porque é When the Moon Hatched. Eu tô sem a cover dele aqui, tá? Então essa a capa dele sem cover. Eu não li, eu estou lendo, eu tô bem no início, mas todo mundo que leu aqui fora amou demais. E esse pouquinho que eu li eu já amei demais, então eu recomendei pra ele. Vai que ele queira, se empolgue e leia comigo. Mas eu não faço ideia do que é. Até agora eu entendi que tem pessoas que conjuram chama, outro água, e é isso aí que eu entendi até agora, entendeu? Eu li realmente muito, 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 muito pouquinho. Então, eu acho que no decorrer da leitura eu vou entender mais, mas eu já recomendei com ele, vai que ele queira ler comigo. Então foram essas recomendações que eu dei pro meu amigo. Eu acho que esses livros são os que eu mais gosto e que mais me representam no momento. Eu amo romantasia e eu acho que claramente dá pra ver aqui. Tem algumas outras que daria pra gente fazer menções honrosas, por exemplo, O Príncipe Cruel, por exemplo, alguns livros de romance, mas, por exemplo, então essas são as romantasias, digamos assim, que eu mais gostei, que eu indiquei pra ele. Eu sei que esse é o tipo de livro que ele gosta, mais fantasia, mas eu não leio totalmente fantasia, porque se não tiver romance eu não gosto. Mas deixa aqui recomendações, se você tem alguma recomendações pra mim ou pro meu amigo. E se você gostou dessas recomendações, deixa seu joinha, por favor. Se inscreve aqui no canal. E talvez, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer recomendações só de romance. Não sei, vamos ver. Então, até o próximo. Tchau!